Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje na nossa maratona nós vamos finalizar o livro A Conquista de Matemática, Práticas e Acompanhamentos de Aprendizagem do quarto ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, vamos lá então para a página 167 para a gente não perder tempo e finalizar o livro. Então, a gente estava vendo sobre números decimais e frações. E aí, no número 9, diz o seguinte: Theo está jogando dominó. Considerando que ele tenha acertado a posição das peças, escreva os números decimais que estão faltando. Então, aqui, a gente vai ter, né? Depois do 0,64, nós vamos ter 0,29. Por quê? Porque lembra que eu expliquei para vocês que quando a gente tem o número 100, por exemplo, né? A gente tem o número 100 aqui no denominador. O número 100, ele é composto de quantos zeros? Quantos zeros tem esse número aqui? Tem 2, ó. 1, 2. Então, se tem 2 zeros, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número 29, só que esse número 29, ele precisa ter duas casas depois da vírgula. Por quê? Porque o número 100 tem 2 zeros, então a gente precisa fazer duas casas depois da vírgula. Então, o que a gente faz? A gente coloca o zero na frente, vírgula, 29. Por quê? Porque eu tenho duas casas aqui depois da vírgula, olha, 1, 2, beleza? Já expliquei isso em aulas anteriores, mas é bom explicar de novo para vocês entenderem. Próximo número aqui, 7 sobre 100. Então, como é que vai ficar? 0,07. Por quê? Porque o 100 tem 2 zeros, então preciso de duas casas depois da vírgula. Se esse número aqui fosse 10, por exemplo, eu iria precisar de apenas uma casa depois da vírgula, porque o número 10 tem apenas um zero, tá? Então, aqui vai ser 0,07, porque eu preciso de duas casas depois da vírgula. E aqui a gente tem 0,11, porque eu vou ter que transformar a fração em número decimal. Então, 0,11. Aqui no número 10, complete o quadro. Então, o quadro vai ficar assim, ó, 25 centésimos. Aqui, 12 centésimos. Aqui o de cima eu esqueci, né? Pulei ele, ó. 8 décimos, ó. Tá vendo que eu expliquei, ó? O número 10 tem apenas um zero. Então, ó, 0,8. Uma casa depois da vírgula. Beleza? Um número depois da vírgula, tá? 12 centésimos, 0,12. 64 centésimos, 0,64. 4 décimos, 0,4, tá? Então, é assim, ó. 4 décimos em fração é a mesma coisa que 0,4, tá? Acho importante explicar porque às vezes tem aluno que ainda não entendeu. Aqui a gente tem quadros de equivalências entre os valores das moedas. Então aqui a gente não vai, eu não vou explicar essa parte para a gente não perder muito tempo, tá? Mas aqui tem a explicação, depois você dá uma bisoiada aí na sua casa. E daí agora a gente precisa ligar as fichas correspondentes com as equivalências. Então olha aqui, aqui eu vou dar diminuir o zoom, né? Para vocês, vou diminuir bem o zoom, inclusive, para vocês poderem enxergar melhor, tá? Então, vai ficar assim, ó, 50 centavos vai ser 50 sobre 100, né? 50 centésimos, que vai ser a mesma coisa que 0,50. 90 centavos, a gente vai ligar aqui, ó, no 90 centésimos, que vai ser a mesma coisa que 0,90. 60 centavos, 60 centésimos, que vai ser 0,60. 10 centavos, 10 sobre 100, que vai ser 0,10. 70 centavos, 70 sobre 100, que vai dar 0,70. Beleza? Beleza, então vamos para o próximo. Aqui a gente tem representação decimal com as temperaturas dos termômetros. Então, olha só, observe as temperaturas indicadas nos termômetros digitais. Então, quando a gente tem 37,3, né, quando você vai lá medir a sua febre e dá 37,3, você tá
no período febril, né, que também pode ser chamado de febrícula. Então, de 37,3 a 37,8, você está em período febril, ou seja, você já está começando, né, a querer ficar com febre. Quando a gente tem febre, a febre é a partir de 37,8. Então, se você tiver 37,8 para cima, então você já está com febre. Então, presta atenção como os números decimais podem sim fazer a diferença na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Então, 37,8 você está com febre. E 39 você tá com febre alta, né? A partir de 39 você já tá aí dando uma estribuchada básica, né? Aí, olha só, represente na reta numérica os números que indicam as temperaturas dos visores. Aqui é muito fácil, ó, 37, 37.1, 37.2, 37.3. 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui 37,8. Conta os pontinhos aqui, tá, gente? Conta os tracinhos para você colocar no tracinho exato. Então, aqui depois vai dar 39 e aqui 39,5. Marque um X na opção que completa corretamente essa frase. O número 37.3, ele é menor do que 37,8, né? Porque o 3 vem antes do que o 8. Muito fácil esse. E agora a gente precisa representar os números no quadro de ordens. Então, aqui, olha, 37, a gente tem 3 dezenas e 7 unidades, tá? Então, ó, 3 dezenas, 7 unidades. E aí, a gente vem para os décimos. Aqui, a gente coloca vírgula, né? Vírgula embaixo de vírgula. E aqui, a gente vai pôr o 3. Então, 37,3 e 37,8, que já é o período de febre. Então, aqui, a gente tem o período febril e aqui, a gente tem a febre propriamente dita. Na letra D, em 37,3, a parte inteira é 37, né? Então, a gente tem 37 inteiros. E o decimal é o 3, tá? E aqui é a mesma coisa, a parte inteira é 37 e o decimal é o 8. E aqui a gente lê assim, ó, 37 inteiros e 8 décimos, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente tem uma regrinha, né? Então, olha só, descubra qual é a regra que se repete na formação de cada sequência e complete os 3... Peraí, gente, desculpa. Acabou apitando aqui o meu despertador. Então, olha só, descubra qual é a regra que se repete na formação de cada sequência e complete os 3 próximos números em cada uma. Então, olha só, 0,7... depois 10 e depois 13. Então, aqui foi aumentando de 3 em 3. Então, vai ser 0,16, 0,19 e 0,22. Aqui, 2,80, 2,83, 2,86. Aqui também é a mesma coisa. 89, 92, 95. Foi aumentando de 3 em 3. Aqui a mesma coisa, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, foi a tabuada do 3 todinha aí, ó, quase, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18. E depois, 30, 33, 36, 39, 42, 45. Então, em todos os casos, nós tivemos uma sequência aumentada de 3 em 3. No 14, Valdir vai comprar uma cama de casal. Observe as medidas de 3 tipos de cama que ele encontrou na loja. Então, aqui ele tem a king size, tem a queen size e tem a cama padrão. Dentre essas camas, a gente pode perceber que... deixa eu ler aqui primeiro, né? Que senão eu já falo a resposta antes de ler a pergunta. Sabendo que Valdir tem 2,01 metros de altura, qual é o tipo de cama mais apropriada para ele? Então, é o que eu ia falar. A cama king size, ela é a maior de todas e o cara é muito alto. Olha só, ela tem 1,93 de largura e 2,5 de comprimento. Então, ele vai caber na cama certinho, né? E aí, no 15 aqui, ó, a gente precisa representar no quadro de ordens cada número cuja escrita por extenso está indicada nos itens. Então, olha só, 5 inteiros e 5 centésimos e 101 inteiros e 1 centésimo. Próximo. Já estamos finalizando o livro, tá? Então, olha aqui. Observe a quantia que a Marcela economizou e agora observe os preços de alguns materiais escolares que a Marcela gostaria de comprar. Então, aqui a gente tem o preço
dos itens. E na letra A diz o seguinte: qual é o valor em reais que a Marcela economizou? Aqui ela vai economizar R$ 7,50. Aqui a gente precisa escrever por extenso o valor indicado em cada uma das etiquetas. Então, olha só, pincel R$ 4,30, tesoura R$ 5,50, apontador R$ 1,80, caderno R$ 7,50, lápis R$ 2,50 e giz de cera R$ 12. Letra C. Com a quantia que a Marcela economizou, qual desses materiais escolares é possível comprar sem que falte ou sobre dinheiro? Nesse caso aqui vai ser o caderno, que o caderno não vai nem sobrar dinheiro, mas também não vai faltar. Letra D. Escreva numa ordem crescente os preços. Então, na ordem crescente, vocês sabem que é do menor para o maior, porque tá crescendo. É igual você cresce, você era um bebê e você era menor, e aí você tá crescendo e tá ficando cada vez maior. Então lembra disso, porque tem alunos que ainda hoje, mesmo no quarto ano, ainda confundem a ordem crescente com a decrescente. Não pode confundir. Então vai ser 1,80, R$ 2,50, 4,30, 5,50, 7,50 e por último R$ 12. Na próxima página, nós vamos ter esse quadrinho aqui, e aí a gente precisa completar com o que falta. Então, aqui a gente tem a representação de 1 inteiro e 5 décimos. Então, vai ser 1,5. 4 inteiros e 15 décimos, 4,15. 2 inteiros e 80 centésimos, 2,80. 5 centésimos, 0,05. 1 inteiro e 8 centésimos, 1,08. Próximo, observe as avaliações e os preços de um mesmo livro em diferentes livrarias. Aqui, então, a gente tem uma pesquisa de preços com as avaliações, que é muito comum quando a gente vai comprar alguma coisa na internet. E na letra A diz assim: em qual livraria o preço desse livro é mais barato? Aqui a gente vai ter a livraria Ponto do Livro, porque ele custa só R$ 13,45. Mas a avaliação não tá boa, né, gente? Olha só, uma estrelinha. Quanto custa esse livro na livraria Alfa? R$ 18,95. Escreva em ordem decrescente os preços dos livros. Agora vai ser decrescente, ou seja, ao contrário. Então, a gente faz do maior para o menor. Então, vai ficar R$ 34,90, R$ 19, R$ 18,95, R$ 18,50, R$ 18,25 e R$ 13,45. Aqui, a gente tem o seguinte, isso daqui vai ser uma resposta pessoal, tá? Por quê? Em qual livraria você compraria esse livro? Justifique a sua resposta elaborando um texto de até 9 linhas. Eu vou dar a minha sugestão de resposta. Lembra, gente? Isso daqui não é para copiar, tá? Isso daqui é um comentário para o seu prof presencial fazer com vocês na sala de aula. Não copie isso daqui, porque do jeito que vocês são avoados, vocês vão copiar isso daqui. Isso daqui não é para copiar, tá? Mas, se fosse no meu caso, isso daqui é uma resposta pessoal, tá, gente? Eu vou dar uma sugestão. Se fosse no meu caso, eu compraria aqui na Companhia do Livro. Por quê? Porque o preço tá barato e a avaliação tá uma avaliação boa, tá? Aliás, eu nem compraria na Companhia do Livro, não. Eu compraria aqui na Livraria Alfa, porque olha só, aqui na Companhia do Livro é R$ 18,50 e na Livraria Alfa é R$ 18,95. Então, por causa de alguns centavos a mais, compensa comprar numa livraria em que a avaliação é de 5 estrelas. Então, eu compraria na Livraria Alfa. Por quê? Porque a avaliação é alta e o preço está muito bom. Ok? Então, eu compraria aqui. Mas você vai colocar o que você achar melhor, tá? Porque é uma resposta pessoal. Probabilidade estatística. Então, aqui a gente tem quanto custa uma boneca em 4 lojas diferentes. Então, aqui também a gente tem uma pesquisa de preços. E daí diz o seguinte: complete a tabela com os dados desse gráfico. Então, aqui vocês sabem ler gráfico, né? Mas ainda existem alguns alunos que se confundem na hora da leitura do gráfico. Então, o gráfico, pessoal, ele tem esse eixo, e esse eixo você tem que olhar
a parte lateral, que é onde está escrito aqui o nome das lojas, e também preciso olhar aqui embaixo, tá? Tô explicando para quem ainda não entendeu como se ler um gráfico, porque eu sei que a maioria já sabe, tá? Então, por exemplo, o mundo da criança, olha, ele tá batendo mais ou menos aqui, ó. Então, você vem aqui, ó, mundo da criança, ó. Vem. Ele parou aqui, não parou? Então, aqui, ó, é mais ou menos, não tá escrito aqui, tá vendo? Entre 40 e 50 não tá escrito aqui. Mas aqui tá escrito, ó, 45,90, tá? Então, aqui o preço é 45,90. Então, é assim que você tem que ler, ó. Brincar e companhia, ó. Olha onde tá vindo. Ele tá vindo aqui. Então, ó, o 80 tá aqui, né? O preço é 88, quer dizer, ele passou um pouco de 80, ele é R$88, tá? Então, tem dois eixos, tem o eixo da loja e o eixo do preço. Vocês têm que olhar nesses dois lugares. É importante explicar, porque eu sei que tem aluno que ainda não entendeu isso. Olha só. Mundo da Criança, R$ 45,90. Alegria de Viver, R$ 58,35. Brincar e Companhia, R$ 88,99. E Planeta Criança, R$ 76,20. Qual loja que o preço é mais barato? Mundo da Criança. Quanto custa essa boneca no Planeta Criança? R$ 76,20. E em qual loja a boneca tem um valor mais próximo de R$ 90? É na loja Brincar e Companhia, ok? Agora lá na... Ah, não, agora nós acabamos, pessoal, é mesmo, ó. Então aqui, ó, a gente finalizou o livro, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e fica ligadinho, porque agora a gente vai fazer mais livro de práticas e acompanhamento de aprendizagem. Então fica ligadinho aqui comigo e eu te espero para nossa próxima aula. Até lá, tchau!